aqui. É um momento assim, muito especial, porque é um momento que eu tenho certeza assim, que eu não queria estar em outro lugar. Isso é muito gratificante para a gente. Saber que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Né? Quem sabe até o final desse encontro, todo mundo tem isso também, essa certeza que estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Para a gente começar, bom, eu vou falar rapidinho que eu sou bióloga, eu formei em Ciências Biológicas, numa cidade chamada de Caratinga, não sei se alguém já ouviu falar. Tem alguém aí que é meu vizinho? Ipatinga? Tem alguém perto? Terra do Sinal. E nesse momento de graduação que a gente tem inúmeras dúvidas, né? Eu tentei vestibular várias vezes na Federal aqui na UFMG e não passei. E aí fui fazer minha faculdade lá em Caratinga mesmo. E lá eu tive, né, muitos desafios, como estou graduando, mas eu sentia que eu queria mais, né? Eu sentia que eu queria aprender mais, que eu queria buscar mais conhecimento, e eu tinha um grande sonho de fazer pós-graduação na UFMG. E hoje eu estou no meu último ano de doutorado, estou terminando o doutorado aqui na UFMG, graças a Deus. Até julho eu tenho que concluir. E nesse meio tempo, eu formei em 2006. Nesse meio tempo, de 2006 para cá, Deus já vem me puxando, sabe? Puxando, uma hora puxando pela mão, outra hora puxa a orelha mesmo, né? E Ele vem me puxando. E ao longo dessa jornada, né? O título dessa pregação é Fé e Conversão na Vida em Santidade. Ao longo dessa jornada, Deus foi me mostrando o que é cada uma dessas coisas, né? Fé e conversão e vida em santidade. E se eu pudesse, eu como sou professora, eu gosto muito de esquematizar as coisas, né? Se eu tivesse um quadro aqui, eu ia escrever fé, setinha, conversão, setinha, vida em santidade. E vocês vão entender por quê. Porque uma não existe sem a outra. Sem fé, a gente não se converte, ou essa conversão é apenas parcial. E sem conversão não existe vida em santidade. Né? Mas o que é a fé? O que é a fé? Convido vocês a pegarem a palavra, né? Vamos buscar na palavra esse conceito de fé, para a gente sair daqui com esse embasamento também teórico, né? Então, vocês podem pegar em Hebreus 11, versículo 1. Antes da gente começar a leitura, eu gostaria de contextualizar com o teatro que a gente teve agora, né? As meninas aqui estavam com um livro de cálculo na mão e eu me vi, né? Quem aí não se viu nesse teatrinho? Quantas vezes a gente esteve completamente desesperados, né? Com alguma prova, com algum seminário, com alguma apresentação. E eu faço doutorado em biologia celular. E tem um livro que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama The Cell, a célula. Ele é a Bíblia dos biologistas, né? Ele é mais ou menos dessa espessura. E eu me vi aqui nesse teatrinho, né? Com esse livro na mão, muitas vezes descabelada mesmo, né? Porque a gente perde, muitas vezes, a esperança. E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. O livro, né, o Cell é enorme. Se eu soubesse que ia ter o teatrinho, eu teria trazido ele. Ele pesa uns 5 quilos, assim. Mas vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém? Então,
dizer pra gente o que é a fé, né? A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é o fundamento da esperança. Quando a gente espera, né? Muitas vezes a gente fala, a gente tem que colocar nossa esperança em Deus. A gente espera em Deus, né? A minha esperança é em algo muito concreto, que é Deus. Isso quer dizer que você crê, que nós cremos, né? Quando a gente professa a nossa fé rezando credo, é exatamente colocando com as palavras do creio, que a gente crê no Deus, né? Então, a fé sendo o fundamento da esperança, nos dando a certeza daquilo que a gente não consegue pegar, aquilo que a gente não consegue enxergar, mas aquilo que é extremamente valoroso para nós cristãos, que é a nossa fé. Eu fui parar num ambiente completamente assim, inóspito, né? Que é o ICB lá no FMG. O ICB, ele é feito de vários professores da área da biologia, né? E os biólogos que se intitulam cientistas, né? E não só biólogos, tem cientistas políticos, cientistas da economia, mas os cientistas da biologia que tem a teoria da evolução, todas as outras teorias que a gente já ouviu falar. Os biólogos acreditam, né, os cientistas acreditam que eu só posso acreditar em algo palpável, que eu vejo, que eu experimento lá no laboratório. Em algo que eu possa provar por A mais B, né? Os cientistas romperam com a religião e se tornaram, na grande maioria, ateus, porque eles acham que Deus é algo que eles não podem provar. E hoje eu quero mostrar, né? Nós estamos aqui para a gente exatamente fazer isso, provar de Deus, experimentar de Deus, né? Os cientistas acham então que eles não podem acreditar em Deus porque eles querem crer na ciência. A ciência é a busca da verdade. Olha só, quem é a verdade para nós, né? Jesus não vem nos falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eu não posso ver, mas se eu posso crer, experimentar, ter a esperança, né, de um Deus que é absolutamente palpável se eu o buscar, né, o que me impede de ser cientista, de ser uma bióloga e de acreditar em Deus? Nada me impede. Eu posso sim crer na ciência e crer no mistério, né? Porque Deus é misterioso. Então os cientistas acham que o que é mistério, que não pode ser provado, não existe, né? E eu digo para vocês, existe. Existe. Existe, Deus vem nos surpreendendo com frequência, né? Mas, se nós precisamos ver para crer, Deus vem nos mostrar. Quem aí nunca ouviu a passagem de Tomé? Daquele que tem que ver para crer. Alguém aí se coloca como Tomé hoje? Eu me coloco como Tomé. Muitas vezes eu pedi a Deus para ver, para eu crer. Muitas vezes eu pedi. A passagem de Tomé está lá em João 20. Vamos pegar, por favor? Antes da gente começar aí a leitura de João 20, naquela passagem de Hebreus, quando fala que a fé, né, é a nossa esperança, o fundamento da esperança é crer em alguém, né,
que é Jesus, e não em alguma coisa, né? É como aquele agricultor que prepara a terra, né? Mesmo em plena seca, mesmo quando todo mundo fala, tá seco, não vai chover, e aquele agricultor, ele prepara a terra, pedindo na oração dele para Deus mandar a chuva, mas ele faz a parte dele, que é preparar a terra, e a chuva vem. Agora, adianta ele pedir a chuva, né, e não preparar a terra? Nós temos que preparar a terra quando a gente pede alguma coisa, quando a gente pede a chuva. Mas, se a gente precisa ver para crer, vamos ver a passagem de Tomé. João 20, de 19 a 29. Amém? Então, o título dessa passagem é Aparições dos Discípulos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegravam-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditará. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem, o final é surpreendente, né? Deus vem falar, Jesus vem falar: felizes aqueles que creiam sem ter visto. É isso que Jesus vem nos pedir hoje, para a gente crer mesmo sem ter visto. Mas o interessante dessa passagem é que foi a primeira aparição de Jesus logo após a ressurreição, né? Houve a morte e crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele foi pregado naquela cruz, nós já sabemos disso, e todos choraram a sua morte. Mas na Páscoa, no domingo, ele ressuscitou. Chegou lá Maria Madalena, né? Encontrou com Jesus e foi anunciar Jesus para os apóstolos, né? E aí Jesus, na tarde desse mesmo dia que ele
porque eles estavam com medo das perseguições que eles já estavam vivendo, né? E o que aconteceu? Mesmo com as portas fechadas, Jesus se fez vivo no meio deles e desejou: a paz esteja com vocês. E eles, né, maravilhados, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, foram contar para Tomé. Tomé não estava presente. Ele não estava presente nesse momento. Ele simplesmente, sei lá onde Tomé estava, ele simplesmente perdeu esse momento maravilhoso. Perdeu. Bobeou. Quantas vezes a gente perde tantas oportunidades, né? Assim como Tomé. E ele chegou, né, naquele lugar que eles estavam reunidos. E todo mundo foi cheio de alegria, com o coração alegre, e veio falar: você não sabe quem esteve aqui. Nosso coração palpitou de alegria porque a gente viu o Senhor vivo. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Aí a cabeça dura, né? Ó, eu não acredito em vocês. Eu não acredito. Eu só vou crer se eu conseguir tocar as feridas, onde os pregos foram perfurando, aqui a gente não tem, mas a gente conhece bem o crucifixo, onde Jesus foi pregado. Eu só vou crer quando eu tocar os buracos daqueles pregos. Eu só vou crer quando eu colocar a minha mão, o meu dedo, no lado aberto do peito, onde aquela espada ultrapassou o coração de Jesus. Eu só vou crer assim. E o que aconteceu? Lá no versículo 26. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. 8 dias. 8 dias de quê, gente? Da Páscoa. Uma semana depois da Páscoa. Uma semana depois da Páscoa, que Tomé falou assim: eu não creio, eu só vou crer se eu colocar os meus dedos nas feridas de Jesus. Hoje é sábado, não é? Quanto tempo foi a nossa Páscoa? Domingo passado, não foi? Que dia que faz 8 dias? Amanhã ou segunda, não importa. O importante é que nós estamos naquele mesmo momento em que os apóstolos e Tomé viveu. Uma semana após a Páscoa. E Tomé disse: eu não creio. E o que Jesus fez? Jesus apareceu. Mesmo com as portas abertas, ele entrou naquele lugar, naquele ambiente, e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Jesus vem hoje falar para cada um de nós: não seja uma mulher incrédula, Patrícia. Não seja uma mulher incrédula. Tenha fé. Fé. É que Jesus vem. Quantas vezes, quantas passagens a gente lê na Bíblia que Jesus fala assim: alguém pede um milagre e Jesus fala: vê, a tua fé te salvou. Na passagem do cego, na passagem de tantos que pedem milagres, Jesus realiza milagres e Jesus fala: a tua fé te salvou. Então, se nós não formos homens e mulheres de fé, isso que a gente descobriu, que Deus nos ama, que nós estamos salvos, não vale de nada.
não vale de nada. Nós temos que crer, querer crer num Jesus vivo. Quando Jesus fala, onde um ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. Então é crer que Jesus está aqui. Está aqui no meio de nós, passando no meio de nós, por mais que a gente não veja, por mais que não exista nenhum experimento que eu consiga fazer para provar que Jesus está aqui. Eu creio que Ele está aqui. Mas, toda história tem um mas, nem sempre eu vi. Nem sei se o verbo está certo. Tá, Luana? Luana saiu. Nem sempre eu acreditei. Muitas vezes eu fui como Tomé e pedi, Senhor, faça com que eu possa colocar o dedo aqui nas suas feridas, porque eu não consigo crer. Pelas minhas forças humanas, pelo que eu tenho de experiência de vida, eu não consigo crer. E muitas vezes me faltou esperança. Nós lemos que a fé é o fundamento da esperança. Muitas vezes eu estava desesperada. Seja no doutorado, seja na minha vida pessoal, na minha saúde, muitas vezes eu estive desesperada. Eu vivi um processo de conversão dentro do MUR Belo Horizonte desde 2012. Eu já estava morando em Belo Horizonte, eu já estava fazendo doutorado. Eu comecei a fazer mestrado em 2009.